1 Samuel capítulo 30. Agora sim. Quem achou diz amém. Quem achou diz amém. Ouvintes do programa Voz da Libertação, aceite a paz do Senhor. Estamos em uma transmissão ao vivo e direto aqui do interior da nossa Igreja Deus e Amor, com a nossa Bíblia aberta no livro de 1 Samuel capítulo 30. Quem achou diz amém. Davi derrota os amalequitas. Davi derrota quem? Os amalequitas. Podemos ler, diz amém. Quando Davi e seus soldados chegaram de Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Verso 4. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Verso 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos, de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete, ou seja, a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Eu irei alcançá-los, Senhor? E o Senhor respondeu: pode persegui-los, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos, cansados demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Verso 15 agora. Davi perguntou: você pode levar-me a esse bando de invasores? E ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do Senhor, do meu Senhor, e te levarei a eles. Verso 18. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. Amém. Levanta a sua Bíblia para o céu, diz assim: meu Deus, mais forte, meu Pai, fala comigo através da sua palavra. Pode se assentar e aplaudir bem forte o nome do Senhor, bem alegre. Todo momento louve ao Senhor com as suas palmas. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O tema desta mensagem hoje é o preço que se paga por lutar uma guerra que não é sua. O preço que pode se pagar por lutar uma guerra que não é nossa.
Nós acabamos de ler a história de Davi derrotando os amalequitas. Davi fazia parte, lá atrás, do exército de Saul. Mas Davi começou a ser perseguido por este rei. Então ele fugiu para não ser capturado e morto. E em uma busca desesperada de encontrar um lugar, Davi se aliou com os filisteus. Ele juntamente com outros 600 homens. Davi se aliou com aquele povo. E os filisteus, em um determinado momento, iriam guerrear contra o exército de Saul. E como Davi estava ali com eles, Davi se sentiu na obrigação de ir junto para ajudar os filisteus nesta guerra contra o rei Saul. Se você ler no verso 29, você vai entender o que aconteceu no capítulo 29, essa história. Que Davi foi para a guerra lutar contra Saul, junto com os filisteus. E no meio do caminho, a palavra de Deus diz que os comandantes dos filisteus perguntaram: o que esses hebreus estão fazendo aqui? Davi, juntamente com os seus homens, não eram bem-vindos ali naquele lugar. E no capítulo 29, no verso 3, a Bíblia está dizendo que Aquis era um homem que conhecia muito bem Davi, e disse para o chefe dos filisteus, disse as seguintes palavras: este aí que está indo conosco, ele é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de 1 ano, e desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. Contudo, os comandantes dos filisteus se iraram contra ele e disseram: mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele deve ir para a guerra, não deve ir para a guerra conosco, senão tornará nosso adversário durante o combate. O que está acontecendo aqui? O medo dos filisteus era que, como eles sabiam que Davi estava fugido de Saul, naquele momento da guerra, Davi poderia matar os filisteus junto com seus homens para tentar apaziguar a sua situação com Saul. Os filisteus perceberam esta atitude, que na verdade não era atitude a intenção dele, mas eles ficaram desconfiados e mandaram Davi embora, junto com os seus soldados. E aí entra a história que nós acabamos de ler. Quando Davi voltou, porque ele estava percorrendo com os homens há muitos dias, e quando ele voltou, depois de aproximadamente 3 dias, ele chegou até a cidade que ele estava morando juntamente com os seus homens, uma cidade chamada Ziclag. E a palavra de Deus está relatando isso aqui. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no 3º dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade. Os adversários entraram aonde Davi estava, os amalequitas, assaltaram a moradia deles, levaram tudo que eles tinham, incluindo os gados e toda a família deles, crianças, velhos, mulher, todo mundo, e tinham levado a cativo, levado junto com eles. Quando Davi chegou e viu aquela situação, os homens de Davi começaram a acusar Davi, a apontar Davi, a dizer: está vendo, por tua culpa, a decisão que você tomou, olha o que fez, agora não temos mais a minha família, não temos mais a nossa família, perdi a minha esposa, meus filhos, meus bens, meus gados, e agora, Davi? E a Bíblia está dizendo que Davi e seus soldados choraram em alta voz até que não tinham mais forças devido à situação. Diga glória a Deus. O primeiro ponto dessa mensagem é o seguinte: o preço que se paga
por lutar uma guerra que não é sua. Davi estava querendo lutar uma guerra que não era dele, e deixou para trás algo que era prioridade: o seu lar, a tua casa, a tua família, aquilo que é o bem maior para nós, aqueles que estão do nosso lado. Talvez você está aqui neste momento e tem lutado por uma causa que tem te afastado das coisas mais importantes da tua vida. Talvez você vai viver, está vivendo ou já viveu uma situação que você priorizou algo. Talvez comprou uma guerra que não era sua, e lá na frente você pagou a consequência de ter abandonado aquilo que era mais importante para você. Davi se arrependeu amargamente, e a pressão sobre ele, por ele ter tomado aquela decisão, era muito grande. Há momentos na nossa vida que nós tomamos decisões, que lá na frente, nós nos arrependemos das decisões que tomamos, e acima de tudo ainda somos julgados e culpados por não ter dado certo. Quem já passou por isso, levanta a tua mão. Quem já passou por isso, levanta a tua mão. Era o que estava acontecendo com Davi. Quando Davi foi priorizar uma guerra que não era dele, ao voltar para casa, ele sofreu a consequência. Não tinha mais casa, não tinha família, não tinha gado, não tinha nada. O que sobrou, eles colocaram fogo em tudo e foram embora levando todo mundo. Davi chegou, começou a chorar. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Choraram de arrependimento. Choraram porque sabiam naquele momento, na tua consciência, que não deveriam ter tomado a decisão que tomaram. Você está aqui neste momento. Você está me ouvindo agora pelo programa da igreja. E talvez você tenha tomado decisões na tua vida que tem feito você chorar, que tem feito a sua família chorar. Talvez você tenha tomado decisões na tua vida que tem afastado você do teu casamento, afastado você da tua família, afastado você da presença de Deus. E esse é o preço de quem toma uma decisão de lutar uma guerra que não é sua, chorar amargamente por uma decisão errada. A Bíblia diz que Davi começou a chorar até não querer mais, até não poder mais. As guerras que lutamos, que fazem perder nosso bem mais precioso. Talvez você está investindo o teu tempo em algo que está te afastando de Deus. Talvez você está lutando uma guerra que está afastando você do teu relacionamento com Deus. Talvez você tenha lutado uma guerra que não tem valido a pena, ou talvez Deus te trouxe aqui para te avisar, porque você está prestes a entrar numa situação que não vale a pena você entrar. E Deus manda dizer para você através dessa palavra, que se você entrar nessa guerra, você vai se arrepender, porque você vai deixar muita coisa em jogo, e depois você vai se arrepender amargamente. A orientação da palavra de Deus para você neste momento, é que você entenda, que existem guerras que compramos, que lutamos, que nos trazem consequências dolorosas. Você está ouvindo a palavra agora e fazendo autoanálise da tua vida, e é isso que Deus quer que você faça. A palavra tem esse poder de fazer você pensar, se arrepender e voltar à prática de fazer o que é certo. O que você tem feito que tem se afastado de Deus, tem feito você se afastar de Deus, da presença do Senhor, da vontade de Deus. Que decisão que você tem perdido o teu tempo tomando ou agindo numa situação? Talvez você poderia estar mais com a tua família, com teus filhos. Talvez você poderia estar mais na casa de Deus,
Mas você colocou na tua cabeça que você tem que lutar aquela guerra, mas Deus manda dizer para você que aquela guerra não é tua. O exemplo de Davi serve para mim, para você. Não entre nessa guerra, porque quando você voltar dela, você vai se decepcionar com a tragédia que o inimigo pode causar dentro da tua casa, dentro do teu coração, dentro da tua alma. Deus te dá este alerta neste momento, para você não entrar em guerra que não é para você entrar. Pode aplaudir o nome do Senhor, pode aplaudir. O que fazer quando os inimigos tiram a paz de nossas casas? O que fazer quando nos é tirado o nosso bem mais precioso? A nossa família, ou a paz familiar, a harmonia entre os entes queridos, a alegria da convivência do lar. O que fazer quando os inimigos tiram nossa riqueza, nossos bens, nossas finanças? O que fazer quando os inimigos tomam posse de nossos filhos, das nossas mulheres, dos esposos, e os mantêm em cativeiro, cativos nas drogas, na rebelião, na prostituição, na tristeza, na angústia, na doença? Talvez o inimigo entrou dentro da tua casa e roubou a tua família. Talvez o inimigo entrou dentro da tua casa e roubou a tua alegria. Talvez o inimigo entrou na tua casa. Os amalequitas nesse momento representam os inimigos que lutam contra nós. O que fazer quando o inimigo entrar dentro da tua casa? E quem sabe o inimigo tem tido terreno de entrar dentro da tua casa e tem roubado a tua alegria, a tua comunhão com Deus. Quem sabe você está aqui nessa tarde, mas lá dentro da tua casa está um inferno. Quem sabe você está aqui, está me ouvindo pelo rádio, foi uma pessoa que já teve tudo nessa vida, mas hoje você não tem nada. O inimigo roubou tudo, roubou a sua família, roubou a sua alegria, roubou a sua paz, roubou as suas finanças. Hoje você é uma pessoa frustrada. Deus vai te ensinar hoje lições importantes, para que você possa restituir tudo aquilo que você perdeu e nunca mais cair no mesmo erro. Deus te ama, Deus tem um amor muito grande por você, Ele não tem prazer no teu sofrimento, e é por isso que Ele te trouxe aqui, para te ensinar o caminho da tua vitória. Quem quer receber a vitória de Deus aí, levante as mãos. Isso mesmo, pode aplaudir o nome do Senhor. Primeira coisa que acontece quando tomamos uma decisão errada e lutamos uma guerra que não é nossa, e depois voltamos e vemos o estrago que o inimigo fez na nossa vida, na nossa família. O primeiro sentimento é um sentimento de choro. Um tempo de choro e de lamentação. A Bíblia diz que Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Quando você viu aquilo que o inimigo fez na tua vida, e você está contemplando aquilo que o diabo está fazendo na tua vida, na tua família, talvez você tenha chorado, se lamentado, dito: meu Deus, não acredito que a situação chegou nesse ponto. Talvez você não tenha mais nem lágrima para chorar, devido à situação que você está contemplando. Talvez você investiu o teu tempo em algo, até mesmo para querer agradar a tua família, para querer dar um futuro para a tua casa. Talvez você investiu tempo demais em algo que hoje você vê que não vale a pena, porque você tentou ganhar algo ali e perdeu algo mais importante, e isso te fez chorar. Talvez você está vivendo um momento da tua vida que você tem chorado muito, e é isso que acontece quando tomamos decisões erradas e lutamos guerras que não é para nós lutarmos. Quando caímos em si, voltamos para a realidade, só aí então podemos enxergar o que perdemos. Talvez você perdeu algo que você diz que é capaz de conquistar aquilo de novo. Deus nessa tarde manda dizer para a igreja do Senhor que Ele é poderoso para enxugar a tua lágrima e te dar um novo caminho, um novo recomeço para a tua vida, uma vida de vitória na presença do Senhor. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que Davi chorou. Primeiro sentimento que vem, a primeira ação, depois da frustração da perca, depois de saber que o inimigo está agindo dentro da nossa casa, talvez o inimigo levou em cativo
teu esposo, a tua esposa está aprisionado em uma situação, teus filhos, e você diz: meu Deus, tira o meu filho dessa situação, tira o meu casamento dessa situação, tira a minha vida desta situação, e você viu que você está perdendo tudo. O primeiro sentimento é chorar. Primeiro sentimento é chorar. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa tarde, que as lágrimas que você tem derramado não vão durar para sempre. Em breve você verá a restituição de Deus na tua vida, se você seguir o que a palavra de Deus vai dizer aqui neste momento. Tempo de choro e de lamento. Agora não tem mais o que fazer. Mas no verso 4 a palavra de Deus está dizendo assim. No verso 4 a palavra de Deus está dizendo assim: apesar de tudo, porém, Davi se reanimou no Senhor. No verso 6, Davi, porém, apesar de tudo, fortaleceu-se no Senhor teu Deus. O que essa palavra quer dizer? Apesar de toda a perca, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a frustração, apesar de toda a acusação, porque todos acusaram Davi, a Bíblia diz que mesmo assim, ele se levantou, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Davi se reanimou, se fortaleceu no Senhor. Primeiro segredo, quando algo estiver dando errado na tua vida, primeiro segredo, quando você estiver passando uma situação que o inimigo entrou dentro da tua casa, da tua vida, em todas as áreas, está querendo destruir, mesmo que você se sinta hoje aqui, neste momento, um derrotado, uma pessoa que perdeu, faça como Davi, se anime no Senhor. Davi, apesar de tudo isso que passou, a Bíblia está dizendo no verso 6, se fortaleceu no Senhor. Depois que Davi se fortaleceu no Senhor, a Bíblia está dizendo no verso 7, então Davi disse ao sacerdote Abiatar: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: meu Deus, eu perdi tudo, meus homens perderam tudo, e agora eu quero consultar o Senhor. Agora eu quero consultar o Senhor. E Davi disse a Deus: eu devo perseguir esses bandidos invasores? Se eu for, eu irei alcançá-los? E o Senhor respondeu a Davi: pode persegui-los, e certamente que você o alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Se Davi tivesse falado com Deus, se ele poderia ter ido na primeira guerra com os filisteus, Deus iria falar para ele: Davi, não vai. Sabe por quê? Porque quando você sair, os amalequitas vão entrar dentro do lugar que vocês estão e vão roubar a família de vocês, vão levar os seus bens, não é para você ir. Mas Davi consultou a Deus? Não. O que essa palavra nos ensina? A importância de se reanimar em Deus, mesmo depois que veio o vento, a luta, a dificuldade, a perca. E agora Davi aprendeu a lição. Note que Davi não usou a ira, a raiva. Quem que fez tudo isso aqui? Foram os amalequitas? Homens, se prepare para a guerra, porque nós vamos atrás deles. Foi isso que Davi fez? A Bíblia diz que Davi agora consultou a Deus. Meu Deus, eu posso ir atrás desses bandidos? E se eu for atrás deles, eu vou ter algum resultado? Foi isso que Davi fez. E o que Deus falou para Davi? Pode ir. Meu irmão, minha irmã, preste atenção.
Tudo na nossa vida precisa estar sobre o comando de Deus. Tudo na nossa vida precisamos consultar a Deus. Tudo na nossa vida precisamos saber qual é a vontade do Senhor para aquilo. E se Deus não responder, não faça. Espere a resposta de Deus para a tua vida. Você vê que Saul lá atrás, Deus não estava mais falando com ele. E ele precisava de uma resposta urgente. Sabe o que ele fez? Foi consultar os feiticeiros. Deus não falava mais com Saul. E ele mesmo mandou eliminar os feiticeiros antes. Aí Deus não falava mais com ele. Aí ele mandou chamar uma feiticeira. E ele foi disfarçado, colocou uma outra roupa, colocou um capuz e pediu para ela prever algo. E a feiticeira identificou que era Saul. E disse para ele: foi você mesmo que mandou banir nós, agora você está pedindo previsões? Esse é o problema de muitas pessoas. Vocês estão aqui sendo ensinados que vocês não devem fazer nada sem a direção de Deus. Mas o problema das pessoas é que elas não conseguem esperar o tempo de Deus na vida delas. E acha que está demorando e começa a correr para outras fontes. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu irmão, não existe outra fonte de resposta, outra fonte de milagre, a não ser a palavra de Deus, a não ser o Deus de Jacó, de Isaac, o Deus de Davi. Não existe. O segredo de você restituir tudo aquilo que os amalequitas levaram da tua casa, da tua vida, seja em que área for, é depois da queda, do choro, do baque, se reerguer, se fortalecer no Senhor, e depois pedir a resposta e a vontade de Deus para a tua vida. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. E como você se fortalece no Senhor? Como é que nós nos fortalecemos no Senhor? Através da oração, através da palavra, através de uma vida com Deus. Porque não importa o tamanho do baque que você levou, o tamanho da queda que você levou, o tamanho da rasteira que você levou, se você buscar a Deus ainda hoje, Deus te levanta do pó. Deus estende a mão para te levantar. Ele levanta aquele que está batido, dá força àquele que não tem mais força. O segredo é você se fortalecer no Senhor para continuar a tua jornada. Levanta a tua mão direita, por gentileza. Deus está te fortalecendo nessa tarde para você ir em busca daquilo que o diabo roubou. Deus está te preparando para você ir em busca, batalhar por aquilo que os amalequitas roubaram dentro da tua casa, da tua vida, em todas as áreas. Receba o fortalecimento de Deus, porque coisas grandes Deus tem para a tua vida, e para isso você precisa ser fortalecido. Receba a força de Deus aqui e agora, através da palavra de Deus. É a presença de Deus neste lugar. Glória a Deus. Depois que Davi se fortaleceu no Senhor, agora que o espírito está forte, a carne está fraca, como diz a Bíblia, agora sim você pode falar com Deus. Porque tem pessoas que falam com Deus e dizem: Deus não me responde. Eu falo e Deus não me responde. Mas é porque não está fortalecido. Quando você entra no clima espiritual, você entende as coisas de Deus. A Bíblia diz que os espirituais entendem as coisas espirituais, os carnais entendem só as coisas da carne. Se fortalecer no Senhor
é se colocar no estado de espírito, onde você possa entender o que é que Deus está falando. Eu estou falando aqui, se você está fortalecido no Senhor, você está entendendo o que a palavra quer dizer, porque você tem uma vida com Deus, você conhece o mundo espiritual, você sabe o que é que Deus está querendo dizer através da tua palavra. Se você ainda não tem esse discernimento, se fortaleça hoje ainda no Senhor, porque Ele quer restituir tudo que você perdeu. Eu falo com Deus e Deus não responde, é porque você está caído, é porque você está chorando como Davi, amargurado, sendo acusado, sendo caluniado, é culpa sua. É por isso que nós estamos nessa situação. E ali naquele momento de choro e desespero, você começa a falar com Deus: oh meu Deus, me ajuda, oh meu Deus, faz isso, faz aquilo. Mas a Bíblia diz que mesmo diante disso, Davi se fortaleceu no Senhor. O que a Bíblia está nos ensinando? Não é só clamar a Deus quando a luta vem, não é só isso. Não é só chorar para Deus e pedir: oh meu Deus, me ajuda, como Davi fez. Davi, além de pedir a ajuda de Deus, a Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor. Ninguém se fortalece no Senhor se não orar. Ninguém se fortalece no Senhor se não buscar a palavra de Deus. Ninguém consegue se fortalecer no Senhor se não tiver uma vida com Deus. Davi se levantou diante do Senhor e disse: meu Deus, eu estou pronto para buscar tudo aquilo que foi perdido na minha vida. Por que eu não recebi algo de Deus ainda, pastor? Agora você entende, porque você ainda não está pronto. Deus está te preparando aqui nessa tarde. Por que eu choro, que eu oro, que eu faço campanha, parece que a vitória não vem? Porque além disso, Deus quer que você se fortaleça. Fortalecer através do jejum, da oração, da santificação da vida com Deus. Para quando você for falar com Deus, não vai falar como alguém que chora, mas alguém que sabe o Deus que está buscando. É isso que Deus quer da tua vida. A direção de que você fazer, do que fazer, está na palavra de Deus. Quando Davi chorou amargamente, depois ele se fortaleceu no Senhor. Depois ele pediu a resposta de Deus: Senhor, eu devo fazer ou não? Então não é só chorar, não. Não adianta ficar só chorando para Deus, porque você precisa se fortalecer no Senhor. E não é só se fortalecer no Senhor, não. É pedir qual é a vontade de Deus para a tua vida. Olha a regra básica do milagre. Olha a regra básica da sua vitória. A Bíblia está nos ensinando que só choro não vai adiantar. Tem que se fortalecer no Senhor. E não é só se fortalecer no Senhor, não. É ser obediente à vontade de Deus sobre a tua vida. Devo perseguir esses bandidos, invasores, meu Deus? E se eu for, eu irei alcançar? Quanto tempo você está pedindo uma resposta de Deus e não vem? Quanto tempo? Calma. Não vai consultar outras fontes de resposta como Saul fez, não. Espere com paciência no Senhor. O problema é que a resposta não vem, aí faz igual Saul, vai consultar o feiticeiro. Ou fica indo em busca de um lugar que possa encontrar uma resposta rápida. Não tem resposta rápida, e nem demorada, tem resposta no tempo de Deus para a tua vida. Depois que Davi chorou até não ter mais lágrima, depois ele se fortaleceu no Senhor. Depois ele pediu qual era a vontade de Deus para aquela situação. Depois que Deus falou para ele: sim, pode ir que eu sou contigo. Mesmo assim, no meio do caminho ele encontrou problema, dificuldade. A Bíblia diz que Saul foi em busca dos amalequitas com 600 homens. No meio do caminho, 200 já desistiram. Ficaram só 400. Davi já ficou meio assim: meu Deus, agora é capaz de eu perder a briga. Mas mesmo assim Davi permaneceu. Mesmo quando você chorar,
mesmo quando você se fortalecer no Senhor, mesmo quando você buscar a resposta de Deus para a tua vida, e Deus falar, pode ir que eu estou contigo, pode ser que no meio do percurso aconteçam situações para querer barrar a vitória de Deus na tua vida, mas a resposta de Deus para a tua vida é, mesmo diante das dificuldades, não pare, continue, porque vou restituir na tua vida tudo aquilo que você perdeu. Olha o que a Bíblia está dizendo. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado. Por que ele recuperou? Porque ele buscou a resposta de Deus e Deus falou, estou contigo. Se ele tivesse buscado a primeira resposta de Deus lá atrás, ele não teria ido para a guerra e os amalequitas não teriam levado nada de onde eles estavam. Mas como agora ele pediu a permissão de Deus e Deus falou, pode ir. A Bíblia está dizendo que Davi recuperou o que os amalequitas tinham levado, incluindo a sua família. Nada faltou, não faltou jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo de todos. A restituição que Deus quer dar para a tua vida é de tudo que você perdeu. Tudo que você perdeu. E há pessoas que não tiveram algo que sonharam em ter, mas pararam de sonhar em ter, então perderam o sonho de querer ter aquilo. Deus está também restaurando o teu sonho. Você vai voltar a sonhar, a ter aquilo que você ainda não conquistou. Deus vai restituir o teu sonho para você alcançar a sua vitória através do poder da palavra. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Não faltou jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa. O que Deus está querendo dizer aqui? O que Deus quer restituir na tua vida? Não é só uma coisa que você perdeu, é tudo. A Bíblia diz que Davi restituiu, recuperou tudo. Talvez você está aqui pedindo para Deus recuperar o teu casamento. Deus quer recuperar o teu casamento, mas Deus quer colocar alegria no teu coração. Deus quer salvar a tua família. Deus quer restituir tudo que você perdeu. Tudo, 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 tudo. Basta você seguir os princípios básicos lá atrás. Pode chorar à vontade, mas não se esqueça de se fortalecer no Senhor. Depois de fortalecer, está forte, agora está fortão. Entrou no mundo espiritual, sabe ouvir a voz de Deus, então vai consultar a Deus agora. E saber qual que é a vontade dEle para a tua vida. E pode ser que mesmo Deus falando que vai dar certo, que vai dar tudo certo, no meio do caminho o diabo vai lutar. Deus está dizendo, continue, porque quando você chegar lá na aldeia do inimigo, você vai pegar tudo que é seu e trazer de volta, e a alegria será plena e completa, para a honra e para a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Deus seja louvado nessa tarde. Para terminar agora eu vou te ensinar o último segredo. Quem crê que Deus vai te dar uma vida abundante aí, vai restituir tudo que você perdeu. O último segredo aqui, irmão Salvador. Quando Davi chegou a Ziclag, já com tudo e todos, Ziclag é o lugar que ele morava. Quando ele chegou a Ziclag, capítulo 30, verso 26, pode ler na tua casa, a história está toda aqui, tudo que eu falei está aqui. Quando Davi chegou a Ziclag, ele enviou parte dos seus bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês, eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Meu Deus do céu. Sabe o que está acontecendo aqui? Davi foi para recuperar com o seu exército tudo o que era dele. Mas como eles dominaram tudo, eles, além de pegar o que era deles, também pegaram o que era dos rebeldes. E falaram, já que vocês nos roubaram, então isso aqui também é nosso. Sabe o que Deus está querendo dizer?
quando Ele restituir aquilo que você perdeu, Ele vai dar mais do que você está esperando para você poder abençoar a obra de Deus. Para você poder presentear a obra de Deus. Davi chegou e pegou tudo que era dele. E disse: quer saber de uma coisa? E o que é de vocês também vai ser levado. Dessa guerra nós ganhamos. E a Bíblia diz que ele enviou um presente. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: eis um presente para vocês tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Talvez você está falando assim: eu preciso que Deus restitua aquilo na minha vida, aquela questão financeira. O inimigo já semeou no teu coração que não é para você ajudar a obra de Deus quando Ele restituir, mas Deus está dizendo: eu vou dar aquilo que é teu e vou dar um pouquinho mais para você poder ajudar a obra de Deus, para você poder presentear a obra de Deus com a tua fidelidade. É isso que Deus tem para a tua vida. Quem entendeu a palavra de Deus, diga glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Palmas de vitória para o Senhor.